Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês como que foi a nossa vinda para o interior de São Paulo, o processo, o planejamento e como está sendo desde então. Se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente mostra a nossa casa, a nossa cidade, a nossa rotina do dia a dia com filhos, já curte a nossa página, curte o nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e vem estar aqui acompanhando a nossa vida em família e conhecer a gente um pouquinho melhor. Bom, vamos lá. Eu, falando um pouquinho de mim, né? Eu já morei no interior de São Paulo, precisamente na cidade de Alambari, uma micro cidade entre Tatuí, Sarapuí e Itapetininga. E morei lá meu início da minha adolescência, né? E a gente mora lá, eu com os meus pais, com meu irmão, 10 anos. Foram 10 anos. E lá, eu aproveitei bastante a minha infância. Todas aquelas brincadeiras antigas, de rua. Nossa, eu brinquei demais, gente. Eu posso dizer que a minha infância foi ótima. Andar de bicicleta na rua, pular corda, esconde-esconde, brincadeira de taco. Jogava vôlei na rua, a gente montava aquela rede no meio da rua, chamava o pessoal, fazia time, jogava. Ai, que delícia. Que saudade que eu tenho da minha infância. Então, quando a gente tem filhos, a gente fala, né? A gente pensa em lugar, se mudar para um lugar maior, o que tem para fazer com eles. A gente pensa tanta coisa que a sua rotina muda, né? Depois que eu saí de Alambari com os meus pais, em busca de mercado de trabalho, né? De saúde, de estudo, a gente voltou para São Paulo, tá? E a gente viveu lá, onde eu terminei minha faculdade, sou formada em logística. E conheci o meu esposo, né? Hoje a gente tá com 9 anos de casado, né? E a gente se mudou para a cidade de Sorocaba em março de 2024. Então esse ano a gente fez 2 anos e pouco aqui em Sorocaba. Como foi a nossa vinda para cá? Depois que eu me engravidei e que eu tive o Gabriel estava mais ou menos com uns 2, 3 meses, a gente conversou em sentido de querer se mudar. Quando você mora em um apartamento, nosso apartamento tinha, se eu não me engano, 47 metros quadrados, eu vou confirmar isso para vocês. Quando é só você e o esposo, é mil maravilhas, tudo no seu devido lugar. Mas conforme você vai tendo filhos, o espaço vai ficando pequeno, né? E você também, né? Se você a sua vida, né? Você quer um crescimento, né? Você quer melhorias. Você não quer regredir, né? Você quer melhorar. Então a gente conversou, né? Sobre essa hipótese da gente colocar o nosso apartamento para vender e comprar um lugar maior, né? Mas como a gente fala de São Paulo, né? Quem mora lá sabe, quem já pesquisou lá sabe que lá o custo de vida é maior, né? Então, a gente sabia mais ou menos a quantia que a gente iria conseguir aproximadamente no nosso apartamento. Então, a gente vendendo o nosso apartamento, a gente conseguiria comprar um apartamento um pouco maior, né? Mais ou menos uns 10 metros quadrados maior, de 60 a 70 metros quadrados. Porque casa, além, né, que a gente pensa na segurança, né? É muito caro. Se você compra uma casa num bairro bom, é caríssima. Se você compra uma casa num bairro um pouco afastado, é menos caro, vamos colocar assim. E também a gente pensa na segurança, né? Então, lá em São Paulo, casa sem cogitação por causa do financiamento, né? E por causa do local, porque a gente também queria morar mais ou menos no bairro onde a gente morava. A gente morava ali no bairro do Belém, do lado do Brás, do lado da Moca, do lado do Tatuapé. Era de fácil acesso, tanto pra gente trabalhar, né? Fácil acesso. Aí a gente decidiu, né? Eu falei, se a gente não colocar o nosso apartamento para vender, quando? A gente nunca vai vender dessa forma, né? Então a gente conversou, né? Era um condomínio grande, com vários grupos ali, grupos de WhatsApp mesmo. Eu mesma tirei as fotos do apartamento e coloquei no grupo, estou vendendo meu apartamento, caso alguém tenha interesse, entrar em contato. Gente, eu lembro que eu coloquei a mensagem de manhã. Antes do almoço, um corretor me chamou, falando que tinha uma pessoa interessada em conhecer o apartamento, porque já tinha um tempo que ela estava procurando o apartamento naquele condomínio, e que iria entrar em contato com ela, e se ele podia agendar uma visita. Falei que tudo bem, que eu aguardava um retorno dele, e pela minha surpresa ele me retornou no mesmo dia, durante a tarde, falando que a pessoa queria conhecer meu apartamento no dia seguinte. Falei, nossa, né? Falei, tá bom, né? Pode vir conhecer o apartamento. Era uma senhora viúva que foi conhecer o apartamento, ela iria morar sozinha. E ela chegou no dia seguinte, olhou o apartamento.
ao meu ver, gostou do apartamento, das coisas e tudo mais, que ela já conhecia ali, que ela foi mais para conhecer o apartamento em si, né, a torre e o apartamento internamente. E pela minha surpresa, ela falou que ia conversar com o corretor e coisa e tal. Aí eu me senti bem, né? Porque eu falei, bom, aparentemente o rosto dela estava feliz, estava alegre, quem sabe dá certo. Mas para minha surpresa, novamente, no mesmo dia, no final do dia, ela falou pro corretor que tinha gostado e que poderia seguir com a compra. Então, demorei para vender meu apartamento 2 dias, né? 2 dias. Eu falo assim para vender quando eu obtive o sim, né? Que a pessoa gostou e coisa e mais. Porque até levantar os papéis, mandar os papéis, aprovação, isso demora um tempo, né? Mas eu falo que eu vendi meu apartamento em 2 dias porque foi a única pessoa que foi ver. Aí a pessoa saiu de lá super feliz, no final do dia falou que gostou e quer ficar. E foi um processo também um pouco mais rápido, porque a pessoa não fez financiamento, a pessoa pagou à vista. Então, quando a pessoa paga à vista, é um processo um pouco mais rápido. Então, quando é um financiamento, precisa aguardar a aprovação do financiamento e coisa e tal. Então, quando a gente obteve essa resposta, que o nosso apartamento já estava reservado, que iria dar início aos trâmites de venda, eu e o meu esposo, a gente ficou totalmente abestalhado, vamos dizer assim, na forma que a gente fala, abestalhado. Porque a gente olhou um para a cara do outro e agora? Para onde a gente vai? Né? Porque até então a gente não tinha pesquisado nada. Pesquisado assim, né? A gente tinha algumas ideias, mas a gente não tinha, por exemplo, olhado imóveis. É exatamente nessa cidade que eu quero. Então a gente começou a fazer uma busca desde então, né? A gente viu que em São Paulo estava praticamente inviável, né, pra gente morar, e que a gente tinha condições de vir morar pro interior, próximo de São Paulo também, porque tanto eu e ele, a gente trabalhava home office, né? Então, falando um pouquinho da nossa profissão, caso alguém tenha interesse, o meu esposo trabalha com TI e eu trabalho com eventos. Então, a gente tem, né, tinha essa flexibilidade de trabalhar em casa, de frequentar o escritório conforme as necessidades, mas o nosso tempo maior, vamos dizer assim, é home office. Então, a gente começou na correria a pesquisar cidades, então a gente pesquisou aonde? Campinas, Indaiatuba, Embu das Artes, Atibaia, até onde a gente chegou em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que a gente já conhecia, tinha parentes morando aqui, já passei várias vezes por Sorocaba por ter morado no interior, conhecia um pouco da cidade, não conhecia tudo, conhecia pouca coisa mais de passagem, e via as pessoas falando muito bem daqui. Então a gente começou a pesquisar em tudo que era lugar, apartamento, casa, né, dentro do nosso bolso, né? E a gente foi descartando o que estava mais caro, onde era mais afastado, porque de vez em quando meu esposo ia precisar voltar, ir para São Paulo para fazer algum serviço, eu também. Então, o que seria mais próximo de São Paulo seria a vantagem para nós. Isso também veria também questão do valor do financiamento, do tipo de imóvel, né? Etc e tal. Então, a gente teve que fazer essa correria. Eu não lembro quantas semanas que demorou para fazer essa aprovação desse trâmite de venda. Sei lá, 3 semanas? Acho que durou o quê? 1 mês no máximo, né? E depois da aprovação da assinatura, ela deu 30 dias pra gente sair do imóvel. Então, lembrando, a gente mudou em março de 2024. Então, esse trâmite começou, acho que em janeiro, finalzinho de janeiro, por aí, tá? Então, a gente fez a nossa lista. Foi um pouquinho corrido, porque o nosso tempo de visitação para conhecer os imóveis era mais no final de semana, porque tanto eu e meu esposo trabalhávamos. Eu já tinha o Gabriel estava mais ou menos aí ele nasceu em setembro, outubro, novembro, ele estava com mais ou menos uns 4 meses. Isso aí, com uns 4 meses. Eu estava de licença maternidade, né, cuidando do bebezão. E mais ele, né, que estava ativo no trabalho. E ele só tinha os finais de semana pra gente ir ver pessoalmente os imóveis. Então, algumas coisas eu agendei mais no final de semana. E poucos casos, esse daqui não consegue agendar de forma nenhuma no sábado. Aí ele ia lá, pedia uma folga no serviço e a gente conseguia ir ver. E a gente foi listando, descartando algumas coisas. E aquilo que a gente foi gostando, a gente foi reservando e coisa e tal. A gente foi descartando algumas cidades, algumas regiões.
E até então que a gente gostou de um imóvel em Sorocaba, né? Em questão de cidade, localização, do tipo do imóvel, do tamanho do imóvel e do valor, né? Eu lembro que quando eu vim ver essa casa, a antiga dona, ela estava também com pressa de vender. Porque aqui na casa era uma casa grande já para os dois, né? Ela queria ir embora para Portugal para ficar junto do filho e ela queria fazer uma venda rápida. Não, ela já tinha, a casa já estava um tempo no mercado, ela baixou o valor e quando eu vim ver, ela falou assim: gente, eu quero vender logo, eu preciso me mudar. Aí a gente tinha outras casas para ver, a gente foi aberto com elas que tinha outras visitações a fazer. E mesmo fazendo as outras visitações, essa casa foi a casa que a gente mais gostou, que a gente conseguiu uma boa negociação com ela e a gente fechou o negócio. Isso demorou o quê? Umas 2 semanas, não menos, né? Que eu tinha um mês para mudar. Então foi bastante corrido. Não sei o tempo certo, mas foi super rápido. Então, assim, pessoal, né? Quando as coisas têm que acontecer, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Às vezes não é pela nossa força, pela nossa vontade. É claro, se eu não tivesse colocado apartamento para vender, não ia vender, né? Mas às vezes, quando as coisas é para dar certo, as coisas dão certo assim, ó. Porque às vezes, quando não é para dar certo, você pode fazer de tudo que não dá certo, não é verdade? Mas quando é para dar certo, quando Deus coloca a mão, parece que, ó. Então, agradeço a Deus, louvo a Deus todos os dias por essa oportunidade, né? E hoje a gente tá aqui em Sorocaba. Lilian, o que você mais estranhou da cidade de Sorocaba? O calor, o clima. Socorro, que calor é este lugar. Se São Paulo é a terra da garoa, mais chove do que outra coisa. Gente, aqui é difícil chover. Gente, parece que o céu fecha, você fala agora vai chover, e não chove não, a chuva vai embora. Um calor. Até que esse ano tá um pouco mais fresco, mas nos anos anteriores, meu pai, que calor que é. A maioria dos apartamentos aqui em casa só na base do ar-condicionado, né? Olha, ainda bem que existe esse ar-condicionado, né, gente? Inventaram esse negócio, porque olha, o calor que é aquele calor de você suar sem mexer o músculo. E não entendo porque a gente é gordo, né? Falando nessa parte engraçada, não sei porque eu sou gorda, porque a gente soa tanto. E onde que vai essa gordura, gente? Um pouquinho de mim. Estou de 32 semanas, né? Caminhando para 33 semanas. Estamos bem, né? O Gabriel, de 2 anos e meio, está na escolinha. Logo mais a Lana chega, né? Previsão aí pro final de maio. E estamos na correria. Como tá sendo, Lilian, a sua rotina, a sua vida em Sorocaba? Tirando o clima, apesar que agora a gente deu uma acostumada com esse clima, né? Porque tem que acostumar, né? Porque não tem saída. Mas, tirando a questão do calor, é uma cidade tranquila, né? Onde você faz as coisas muito rápido. O pessoal aqui em Sorocaba fala: nossa, tá cheio de carro. Demorei 20 minutos para chegar no centro, 25 minutos. A gente que é paulista, né? A gente fala assim: nossa, às vezes eu demoro esse tempo para atravessar 3, 4 quarteirões. Então isso daí para nós não é trânsito, não. Então aqui da minha casa até o centro eu demoro 15 minutos. Daqui da casa do meu irmão, 10, 12 minutos, né? Daqui em São Paulo, 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do tempo, né? Dependendo do horário. Porque São Paulo é um caos, né? Dependendo, né? Meu esposo às vezes vai ter que sair daqui cedo e quando volta pega trânsito, então pega trânsito mais ali dentro de São Paulo, né? Marginal ali é Alphaville, né? Nossa, ali é um caos. Então, assim, aqui o bom de morar no interior é a questão do trânsito, né? Quando a gente precisa ir para São Paulo, a gente vai e não vê a hora de querer voltar. Por causa do trânsito, aquele barulho e coisa e tal, a gente já acostumou com a calmaria aqui do interior e essa questão de trânsito. E as coisas são muito perto. Sorocaba é uma cidade grande, né? Onde tem shopping, comércio, feiras. O que eu gosto muito daqui, pessoal, são os parques. Pra mim, quando eu saio com o Gabriel, tem bastante parque aberto pra levar as crianças brincar, não tem aquela superlotação. Eu morava em São Paulo e quase não ia nessas coisas, porque é tão lotado. Uma vez, quando eu namorava o Rogério, a gente falou: vamos passear no Ibirapuera? Olha, eu acho que no Ibirapuera eu cheguei umas 2 vezes. Porque é aquela coisa, se você consegue ir durante a semana é mais vazio. Mas se você vai no final de semana,
Uma vez a gente foi, tava uma fila quilométrica. Aí ele olhou pra mim, ficou com dó, né, de ir embora, e falou, não, vamos ficar na fila. Quando a gente tava quase chegando no portão, o guarda lá falou que não tinha mais lugar pra estacionar, que tava super lotado o parque, que não dava mais pra entrar. Aí a gente voltou pra casa todo murcho. Então, assim, São Paulo tem essas vantagens? Tem. Principalmente de mercado de trabalho, de estudo, né? Para as pessoas que curtem balada, né? Eu não tô mais nessa onda de balada já tem bastante tempo. Mas, tipo, quem quer as badaladas da noite é São Paulo, né? Não que aqui não tenha. Tem, mas como eu não frequento mais esses lugares, não posso opinar, né? Mas a gente vê bastante barzinho, bastante balada por aqui, né? E então aquela coisa, São Paulo tem as suas vantagens. Tem gente que mora em São Paulo e não sai de jeito nenhum. Minha mãe, por exemplo, minha mãe ficou em São Paulo, ela falou que vai ficar lá até quando der, né? Ela gosta bastante de lá, tem as amizades dela. Então minha mãe ficou em São Paulo. Mas logo ela vai estar aqui, né? Dando uma força aí com a nova bebê. Ela tava aí essa semana atrás. Gente, então essa é a nossa história de vinda pro interior. A gente tá gostando demais. Depois eu vou colocar para vocês vídeos da cidade, de passeio, o que a gente costuma fazer. Tem coisas que a gente tá conhecendo, tá? Tem coisas que a gente já conhece, mas tem bastante coisa que a gente não conhece ainda. Tem coisas que é novo pra gente também, tem coisas que mudou. Então, vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. E quero agradecer você que ficou aqui nesse vídeo até o final. Acompanhe os nossos vídeos, o canal é novo, né? Mas venha conhecer a nossa nova vida em Sorocaba, a nossa rotina, né? A minha rotina aí de mãe de 2, 3 anos e a chegada da nova bebê. Vai ser um prazer estar com vocês. Então, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!